Eu finalmente assisti Arcane, o anime do LoL. Ao terminar os 9 episódios, devo dizer que estou bem satisfeito. Animação bonita, estilizada, personagens cativantes e outras qualidades que eu vou estar falando mais na frente. Essa animação reforça uma ideia que eu já tinha há algum tempo. Com as adaptações de HQ de herói ficando cada vez mais saturada, os enredos baseados em jogos têm o potencial de serem a próxima grande onda do mainstream. Quer dizer, talvez, né? Eu acho uma virada de perspectiva interessante, pois temos centenas ou mesmo milhares de boas histórias em games que nunca ganharam a luz do dia em uma narrativa em diversos tipos de história. Será que estamos finalmente ultrapassando a sina das terríveis adaptações de jogos para o cinema? Teremos filmes, séries e animações no nível de Marvel ou Pixar? A resposta para essas e muitas outras perguntas que absolutamente ninguém fez será respondida agora. Olá pessoas, eu sou o Nash e vamos hoje de videojogos. E mano, esse Arcane é uma animação bem da hora. Quer dizer, eu não tava tão no hype assim pra esse anime em específico. Porque não tem o Nasus, não tem o Darius, não tem a Kali, não tem o Gragas, não tinha ninguém que eu jogasse. Aí eu pensei, ok, anime do LoL. E rapaz, o hype que colocaram se pagou mesmo. Uma animação frenética, cheia de estilo e uma história que se preocupa em construir motivação de cada personagem muito bem, desde os mocinhos até os vilões, colocando muitas aspas em ambos os termos, porque as relações são complexas a ponto de cada lado ter seus pontos, tanto Piltover como Zaun, numa narrativa que contém diversos lados. Além disso, a história tem um ritmo cadenciado muito bom. O que eu gostei mais dessa animação é que ela se basta. Eu acho que esse é o ponto inicial para a gente analisar. Quando eu digo que ela se basta, quero dizer que ela não precisa que você conheça a história pregressa do universo ou dos personagens, mais ou menos como era a Marvel no início do MCU, porque, convenhamos, quem conhecia o Homem de Ferro em 2008? Era um público bem restrito, então tomar essa história agradável para o público que não conhece nada da lore de League of Legends foi uma ótima ideia. Eu mesmo não conhecia nada do enredo do jogo. Meu conhecimento de LoL é basicamente jogue de Darius e torça para o time inimigo não colocar o timo. Oh shit, here we go again. O que eu mais curti disso foi que eles não se apoiaram apenas no carisma ou na fama dos personagens, mas sim fazer a gente gostar dos indivíduos em tela. Porque eu vou ser bem sincero, eu não sabia nada da Jinx. Olhava pra ela e pensava, que tipo de arlequina é essa? Mas ao assistir como a loucura vai aos poucos tomando conta dela, a relação pai e filha que ela tem com o Silco, a problemática relação de irmã que ela tem com a Vi, não só os traumas em si, mas também a forma como a história retrata graficamente esses traumas. Aliás, Arcane não é só bonito, como tem muita personalidade. Cada edição àquele universo tornava ele mais vivo. Você não ficava apenas pensando, olha essa coisa de LoL que colocaram no anime? E sim que aquilo era genuinamente criativo e único, sinal de que o pessoal da Riot pensou bem em cada detalhe do universo que eles estavam criando, o que contrasta muito com a aurora dos péssimos filmes de jogos antigos. Vamos relembrar dessa época mágica, mas antes disso, curte o vídeo, comenta e segue a gente lá no Instagram para saber o que estamos aprontando, temas de vídeo e de podcasts. Há bem pouco tempo atrás, as adaptações de jogos eram um tabu. Na maioria das vezes, quando o jogo ia para as telas, o resultado era de doer. Filme do Mario, Double Dragon, filme live action do KOF, Street Fighter, Assassin's Creed. Só Mortal Kombat quebrou essa regra. Só para ter uma continuação quase radioativa de tão ruim. O que para mim fica claro é que naquela época os filmes baseados em jogos eram criados por executivos que não entendiam nada de videogame, o que de certo modo continua acontecendo hoje, mas eu vou chegar nesse ponto depois. O esquema era mais ou menos o mesmo.
pegava uma história genérica, inseria meia dúzia de elementos de jogos e pronto, você tem um blockbuster. A confiança de que apenas ser um filme de jogo era o suficiente para contar uma história parece transparecer na maioria dessas obras, o que acaba gerando filmes que não tinham absolutamente nada a ver com seu material de origem. Depois disso, as adaptações passaram a sofrer com outro problema: serem basicamente um copia e cola das cutscenes dos jogos, o que gerou um grande dilema: fazer parecido com o jogo ou não? Uma possível resposta para essa pergunta está na adaptação para Netflix de Castlevania. Eu entendo que muitas pessoas reclamaram com relação a alguns problemas que a animação teve, mas é visível que ela foi um sucesso de público. Isso se deve ao fato de que a série não foi só uma cópia do Castlevania 3, adaptando os principais elementos da trama, enquanto mesclava elementos de Curse of Darkness e outros detalhes. Claro, você pode dar o desconto de que o game qual o anime foi baseado quase não tinha uma história. Os jogos daquele período simplesmente não tinham esse foco em mente, eram focados mais em gameplay do que história em si. Então, na hora de fazer o anime, eles tiveram bastante liberdade porque eles podiam trabalhar, mas principalmente eles tomaram cuidado de adaptar até certo ponto o essencial de maneira bem fiel, como os monstros, habilidades, itens e outros. Mas eu admito, Arcane é bem melhor que Castlevania. Talvez seja porque tinha mais orçamento, a história também é mais bem estruturada, porque Arcane é talvez mais focado, coisa que o anime dos Caçadores de Vampiro foi perdendo no decorrer da terceira temporada para frente, em que os problemas com relação a contradizer a lore, a construção de personagens começou. Apesar de eu gostar bastante da terceira temporada e da quarta de Castlevania, admito que nesse quesito a animação deixou sim muito a desejar. Mas aí você me pergunta: Nash, adaptações de jogos e quadrinhos costumam se sair melhor nos cinemas. Por qual motivo as adaptações de jogos continuam a bombar nas grandes telas? Existem diversas respostas para isso: roteiro ruim, executivos que não conhecem a essência do jogo, falta de dinheiro. Mas eu vi uma outra resposta para isso num artigo bem legal sobre o assunto no Voxel. O link vai estar na descrição do vídeo. Passa lá para dar uma olhada. É que em adaptações de livros e HQs costumam adicionar algo na história, seja movimento, música, gráficos aprimorados e outros. Porém, quando os jogos são adaptados, em especial jogos mais recentes, um elemento importante é retirado da experiência: a interatividade. Talvez seja por isso que Castlevania, Arcane e o recente filme do Sonic funcionam bem, pois Castlevania usa de base um jogo que não tinha tantos elementos cinematográficos, e o Sonic idem. Já a história de Jinx e Vi se baseia na lore do jogo e não no jogo em si. Por isso que filmes como, por exemplo, o filme da Lara Croft, o filme do Ratchet & Clank, esses filmes não funcionam tão bem. É meio estranho, mas parece que quanto mais elementos de cinema um jogo tem, mais difícil de adaptar ele para o cinema já vai ser. Porque assim, pelo menos no meu entender, é um chute que eu vou estar fazendo aqui agora, é que os jogos que têm muitos elementos cinematográficos, quando eles vão ser adaptados para o cinema, aqueles ângulos de câmera, aquelas sequências que já existem no jogo base, elas são importantes para você contar a história do jogo. Então, na hora que você vai adaptar isso para um filme, eles vão usar aqueles ângulos de câmera. Por isso que parece tão parecido, porque o modo como o jogo ele é retratado durante a gameplay, ele já é um jeito bem otimizado. Então eles raramente vão pegar um foco diferente, vão filmar de uma maneira diferente. Por isso que acaba o filme baseado em jogo acaba saindo muito parecido com um jogo que é quase um filme. Eu creio que talvez seja isso. Mas agora que Arcane lançou, será que os jogos chegaram em seu momento de ouro em outras mídias? Finalmente teremos adaptações de jogos que façam jus às suas franquias? Bem, tem aquele filme terrível do Injustice, né, cara? Como eu tava com expectativa com relação a esse jogo. Injustice é a história Elseworlds mais importante da DC dos últimos anos. Como jogo, ele é um dos melhores jogos da
DC dos últimos anos, junto com a série Arkham e tal. Eles foram lá e fizeram aquela coisa tenebrosa. Cara, muita gente considera o Injustice a pior animação da DC. E se algo consegue ser pior que o filme da Piada Mortal, acredite, é ruim pra valer. Injustice foi um fenômeno tão grande que ganhou uma série de HQs com um universo bem vivo, abrangendo 5 anos de história com uma qualidade até que boa. Mas o filme resumiu toda essa saga em um único filme. Muita gente que jogou apenas os games, o Injustice 1 e 2, não conhece as adições ótimas que as HQs deram na história, de como ela era uma narrativa com consequências reais e que mostra a lenta queda do super-homem de símbolo da esperança a um déspota louco. E essa questão de consequências reais é interessante porque ela quebrava um problema que as histórias de HQ costumam ter, principalmente hoje em dia. O status dos personagens raramente muda. Se um personagem morre, 2 meses depois acontece uma feitiçaria e tal, o personagem está ali vivo de novo. Ah, a Rasa Noturna morreu, aí vai jogar o cara no poço de Lázaro de lá e o cara tá vivo de novo. Ah, o Robin Damian Wayne morreu, aí o Flash volta no tempo e salva o moleque. É uma coisa assim, o status quo não muda. E qual era a diferença dessas histórias pro Injustice? Quando o personagem morria, ele morria pra valer. E se um personagem morre e não volta, o peso da situação vai aumentar cada vez mais, porque você realmente não tem certeza se aquele personagem vai viver ou não. E isso dá um peso muito maior para todas as ações dos personagens. Fora isso que eu já falei antes, a construção da queda do super-homem, que nos jogos parece assim talvez um pouco apressada, todo esse build-up que as HQs fazem é muito bom, sabe? Resumir tudo isso em um filme só foi uma decisão errada, tanto do ponto de vista de história como financeiro. Parem para pensar, não seria mais lucrativo fazer um filme de cada ano do Injustice do que um filme só resumindo tudo? Quer dizer, eu não sou de humanas, mas 5 é maior que 1, né? Eu sei que pode ter acontecido diversas coisas durante a produção dessa animação. Prazo apertado, exigências da Warner, mas Injustice, um dos maiores jogos de luta de todos os tempos, pelo menos em termos de jogos da DC, ele é o jogo mais relevante. Por mais que a série Arkham talvez seja um jogo com uma história melhor, em termos de relevância dentro do mainstream, o Injustice é o melhor de todos. É o jogo que redefiniu o modo como Superman foi visto no mainstream. No que hoje vemos como fórmula de sucesso em The Boys e em Invencível, começou com Injustice. No fim, o que deveria ser um grande filme animado da DC se tornou a maior decepção do ano. Então, voltemos à história de Arcane. No meu entender, o grande diferencial dela é como a série, não apenas como adaptação de jogo, é que ela consegue construir muito bem antagonismos. Sim, no plural. Como vocês talvez saibam, antagonista, diferentemente de vilão, é um personagem que se opõe ao protagonista, ainda que ele não seja exatamente mal. Para explicar isso usando a própria série, vamos utilizar meu personagem favorito, Silco. Antes que pergunte, sim, eu sei a construção da Jinx, massa, incrível, maravilhosa. Mas eu ainda mantenho minha afirmação. Que tipo de Arlequina é essa? Prosseguindo, Silco é o chefe atual da subferia, que ele chama de Nação de Zaun, um local cercado pela miséria, desespero e que até mesmo o próprio ar é nocivo. Forjado nesse ambiente, nosso antagonista decide que era hora de fazer o que fosse necessário para que aquela cidade deixasse de ser apenas o esgoto de Piltover. De fato, a Nação do Alto impunha aos habitantes de Zaun todo tipo de segregação. Se diziam a cidade do progresso, enquanto mantinha uma parte dos seus cidadãos expostos à pobreza e humilhação. Todavia, Silco se utiliza de esquemas sujos e igualmente desumanos para ganhar poder e influência. Sua presença em cena é ameaçadora, seus atos cruéis e violentos. Em contrapartida, seu amor por Jinx e seu desejo genuíno de tornar a nação de Zaun independente tornam ele um personagem bem complexo. Como eu disse antes lá no vídeo sobre 91 Days,
entender por que o personagem faz o que faz, mas não concordar com o que ele faz. A história nos mostra que Silco, apesar de todos os seus justificados motivos, é definitivamente uma pessoa ruim, rancorosa e perversa. Silco era o homem que foi corrompido pela sociedade e se tornou o homem que a corrompe, através do uso da cintila, da corrupção das autoridades e da violência extrema. E quanto a Piltover? Lá vivem pessoas que desfrutam do progresso em cima da barbárie de tantos outros cidadãos. Ainda que existam indivíduos honestos e que desejam que os avanços da cidade cheguem a todos, o saber da academia não parece valer coisa alguma em meio a todo aquele desamparo, pois não é algo que se aprende numa academia, é algo que se vive. E a gente percebe isso principalmente na figura do Jace e do Heimerdinger, porque apesar do Jace ele ter uma visão mais igualitária de toda a situação, ele tem essa noção de que as pessoas, de que a tecnologia precisa ser distribuída para todos, mas ele não tem a noção de como as pessoas da subferia pensam, de como elas interagem, de como elas agem em si. É uma visão de alguém que sempre viveu do alto. Então, quando o Jace ele é confrontado com essa nova realidade, ele fica confuso, ele meio que fica sem saber o que fazer. E esses são apenas alguns exemplos dos conflitos que existem dentro da história. Eu vou estar analisando esses conflitos um pouco melhor na parte 2 desse vídeo, que eu vou estar falando sobre Arcane e a teoria dos jogos. Eu tô começando a fazer o roteiro, vai ser uma parada bem interessante, vai ser um paradigma diferente para a série que eu vou estar tentando propor. Mas em resumo, assista Arcane. Será a melhor coisa que você irá assistir nesse mês. Uma história interessante, uma animação maravilhosa e personagens muito, muito cativantes. Esse é o final do vídeo, eu agradeço a você que assistiu até o final. Lançamos vídeo toda segunda-feira ao meio-dia, podcast todas as sextas-feiras ao meio-dia nos agregadores de áudio como Anchor, Spotify e outros, e 8 horas da noite em radiojhero.com. Acessa lá que vai ter artigos de todo tipo, cultura pop, J-rock, geek e tudo mais. Aqui é o Nash, tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima.